Ninguém esperava que ela fosse aparecer, muito menos daquela forma. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Ele só a chamou para rir, para pagar uma aposta, para entreter os amigos da alta roda. Mas quando aquela mulher, que todos julgavam ser invisível, entrou pela porta com um vestido vermelho de fenda e o olhar firme, o silêncio caiu como uma cortina de vidro estilhaçada, e ninguém teve coragem de rir, nem ele. Tudo começou em uma tarde entediante no 35º andar de um prédio comercial em São Paulo, onde o ar-condicionado era mais frio que os sorrisos dos empresários. Arthur Brandão, 37 anos, CEO de uma multinacional e herdeiro de uma fortuna antiga, rodeado de sócios que confundiam humor com arrogância, perdeu uma aposta boba, uma dessas que homens bem-sucedidos fazem para quebrar a rotina dourada da elite. Aprenda: levar a faxineira mais sem graça do prédio como acompanhante para a próxima festa de gala da empresa. Letícia trabalhava ali há quase 2 anos. Silenciosa, discreta, sempre com os olhos baixos e as mãos cobertas por luvas de borracha. Era o tipo de pessoa que passava pelas salas como se fosse parte da mobília. Ninguém sabia onde morava, o que gostava, o que sonhava. Só sabiam rir de sua aparência apagada e do jeito encurvado com que carregava o balde de limpeza. Na manhã seguinte, Arthur desceu até os bastidores da empresa pela primeira vez. Ela estava esfregando o chão da recepção. Ele tossiu para anunciar sua presença e, com um sorriso debochado, fez o convite. Senhorita Letícia, aceita me acompanhar na festa da empresa? Ela levantou os olhos devagar. Ele esperava surpresa, talvez um não tímido. Mas o que viu foi um olhar calmo demais, como se ela enxergasse a verdade por trás do gesto. Claro, senhor. Obrigada pelo convite. Naquele instante, Arthur ainda ria por dentro. Mas Letícia já não era a mesma. Letícia voltou à limpeza como se nada tivesse acontecido. Balde em mãos, luvas apertadas nos punhos, o mesmo silêncio habitual. Mas por dentro, algo havia começado a se mover. Não era exatamente raiva, tampouco orgulho. Era uma mistura estranha de desconforto com dignidade. Ela sabia que não era um convite de verdade. Sabia que estavam rindo. E mesmo assim, aceitou. Porque havia algo que ninguém ali conhecia. Ela mesma. Nos andares superiores, a história já corria solta. Os sócios de Arthur gargalhavam como crianças em recreio de escola. Comentavam a aposta como se fosse um golpe genial de humor cruel. Vai ser hilário, disse um deles. Imagina a faxineira entrando com aquele uniforme azul engomado. Outro foi além. Podemos até fazer uma aposta paralela. Quantas pessoas vão confundir ela com o serviço? Arthur não dizia nada, mas também não parava ninguém. Naquela noite, no bar luxuoso em frente à torre empresarial, o assunto da festa virou piada principal. Entre taças de vinho caro e ternos alinhados, os risos sobre a faxineira anônima eram tão altos quanto o jazz ambiente. Ninguém ali a conhecia pelo nome. Ela era apenas a faxineira. E Letícia? Letícia era só silêncio. Mas naquela semana, ela foi até o Brás. Entrou discretamente na loja de tecidos, onde sua amiga Teresa trabalhava há mais de uma década. As duas não se viam há tempos, mas bastou um olhar para Teresa perceber que algo havia mudado. Ainda tem aquele vestido? Letícia perguntou com os olhos baixos. O vermelho? É. O da fenda lateral? Teresa sorriu com os olhos marejados. Guardei para você. Sabia que um dia ia voltar. Voltaram juntas para casa. Enquanto o vapor do ferro de passar subia em espirais, Letícia provava o vestido, ainda com um pouco de medo de olhar no espelho. Não se sentia bela, mas sentia-se inteira. A roupa deslizava sobre seu corpo com um respeito que ela não lembrava de sentir há anos. Ombros à mostra, tecido leve, corte impecável.
Teresa ajeitou os cabelos dela com cuidado, soltando as ondas naturais. Depois, tirou um colar antigo da gaveta e colocou no pescoço de Letícia como quem devolve uma coroa esquecida. Enquanto isso, Arthur continuava levando a aposta na brincadeira. Mandou flores plásticas, propositalmente bregas, para a sala da faxina com um bilhete irônico. Espero você às 20h, black tie, ou azul balde, se preferir. Letícia leu, dobrou o papel e guardou. Ela não reagia como esperavam, e isso começou a incomodar. Na véspera da festa, Arthur teve um momento de hesitação. Estava em seu closet, escolhendo entre 2 ternos, quando viu, por acaso, o reflexo de si mesmo no espelho. Não o terno, não o cabelo arrumado, mas o olhar. Algo ali parecia como se tivesse perdido a graça antes mesmo de rir. Ainda assim, seguiu com o plano. A festa seria no sábado, no terraço do Grand Mayfair Hotel, um dos mais luxuosos da cidade. O lugar era conhecido por receber políticos, artistas e milionários em busca de autopromoção. Tapete vermelho, luzes suaves, garçons silenciosos, tudo muito bonito, tudo muito raso. Letícia saiu de casa com passos firmes, sem maquiagem exagerada, apenas um batom cor de vinho e o brilho calmo. Pegou um carro de aplicativo e ficou em silêncio o caminho todo. Quando chegou ao hotel, o motorista até hesitou em deixá-la na entrada principal. A senhora trabalha aqui? Ela apenas sorriu. Não hoje. No salão, Arthur já estava com sua taça de champanhe. Alguns convidados perguntavam da acompanhante. Ela vem? Desistiu, né? Talvez tenha confundido o dia da faxina. Mas quando o elevador se abriu, tudo mudou. Os convidados se viraram naturalmente, esperando talvez ver uma figura desengonçada, carregando um balde ou usando algo desproporcional. Mas o que viram foi uma mulher atravessando o salão com a leveza de quem não devia nada a ninguém. Letícia, com o vestido vermelho deslizando em cada passo, os ombros livres, o cabelo solto e o colar acendendo sua pele como um detalhe impossível de ignorar. As conversas pararam. Os risos morreram na garganta. E Arthur, pela primeira vez naquela noite, não conseguia piscar. Letícia se aproximou sem pressa. Parou à frente dele, ergueu os olhos e com um meio sorriso disse apenas: "Boa noite, Sr. Brandão. Vim como pediu." Ela não estava ali para causar impacto. Não buscava revanche, nem mesmo esperava que alguém pedisse desculpas. Ela só queria ser vista. E ali, diante de todos, ninguém jamais conseguiria desver. Os olhos de Arthur ainda estavam presos nela. Letícia caminhava entre as mesas como se o chão já soubesse seu nome, como se aquele vestido vermelho não fosse só uma roupa bonita, mas uma resposta. E o mais estranho de tudo era o silêncio que se fez. Ninguém teve coragem de sussurrar, comentar ou rir. Porque, ao vê-la ali, tão presente, tão inteira, qualquer piada soaria vergonhosa. E ninguém queria parecer pequeno. Ela agradeceu discretamente os cumprimentos forçados, apertos de mão calculados, sorrisos constrangidos. Pessoas que até 2 dias antes evitavam cruzar o olhar com ela no elevador, agora diziam seu nome com a mesma boca que já havia zombado dele. Mas Letícia não carregava ressentimento visível, só um cansaço antigo, bem guardado atrás da postura ereta. Arthur tentou se recompor, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo muito errado havia sido feito. E não por ela. O modo como Letícia segurava a bolsa com delicadeza, como ajeitava os cabelos atrás da orelha com a ponta dos dedos, como olhava sem medo, sem raiva, apenas com a firmeza de quem sabe exatamente onde está. Aquilo mexia com ele de uma forma que nenhuma mulher com salto alto e sobrenome famoso havia feito. A festa seguiu, mas Letícia ficou pouco tempo no centro. Preferiu caminhar até o terraço aberto, onde o vento carregava uma brisa fria e as luzes da cidade piscavam como lembranças.
Encostada no parapeito, ela observava os prédios com olhos distantes. Não estava ali por vingança. Não queria provar nada. Só precisava lembrar a si mesma que ainda existia dentro dela a mulher que um dia sonhou ser tudo aquilo. Ali, entre o barulho abafado da música e a solidão da sacada, memórias que ela evitava começaram a reaparecer. Letícia cresceu na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Era filha única de uma costureira e de um pai ausente que abandonou a família antes mesmo que ela completasse 8 anos. A mãe, Dona Roseli, sustentava tudo com mãos firmes e uma máquina de costura que parecia nunca parar. Mesmo com pouco, Letícia sempre teve o básico. E mais importante, sempre teve amor. Desde pequena, ela se escondia nos tecidos da mãe, brincando de transformar os retalhos em vestidos imaginários. Sonhava em ser estilista. Chegou a conseguir uma bolsa parcial num curso técnico em moda, mas a vida não coube no cronograma. Quando Rosélia adoeceu, Letícia largou tudo para cuidar dela. Durante meses, sua casa virou uma mistura de hospital e ateliê. Entre remédios, panos e lágrimas escondidas, ela viu a mulher mais forte que conhecia definhar. Quando a mãe morreu, Letícia não chorou na frente de ninguém. Só passou a dormir menos e falar ainda menos. Precisava trabalhar, precisava pagar o aluguel. A vaga de limpeza na empresa surgiu através de uma indicação da antiga patroa de Roseli. Não era o que ela sonhava, mas era o que pagava as contas. E no fundo, parecia justo. Limpar os vestígios do sucesso alheio enquanto escondia a própria história. Durante 2 anos ela não faltou um dia sequer. Chegava antes do expediente e saía depois. Sempre com o uniforme passado, os cabelos presos, a cabeça baixa. Não criava laços, não fazia perguntas, apenas cumpria. Mas por dentro, entre uma faxina e outra, imaginava silhuetas de vestidos, recortava ideias em cadernos escondidos, rabiscava tecidos com caneta azul na última página da agenda. Ela ainda sonhava, só não contava para ninguém. De volta ao terraço, Letícia percebeu a presença de Arthur se aproximando. Ele estava diferente, menos altivo, menos cheio de si. Trazia no olhar uma confusão que não combinava com o homem que a convidou como quem cumpre um castigo. "Precisa de algo?" ela perguntou educadamente. "Preciso entender." Ela virou o rosto. "Entender o quê? Por que você nunca mostrou quem é de verdade?" Letícia respirou fundo antes de responder. "Porque eu estava ocupada sobrevivendo. Mostrar quem a gente é exige tempo. E eu não tinha." Arthur baixou os olhos. Aquela resposta o atingiu com força. Ele, acostumado a julgar pela embalagem, começava a entender que o conteúdo do mundo não cabia nas suas festas, nos seus carros ou nos círculos de risadas fáceis. "Eu fui um idiota. Você foi o que o mundo te ensinou a ser. E você? Como aprendeu a ser assim?" Letícia deu um meio sorriso, o mais sincero da noite. "Eu só fiquei quieta tempo demais. E às vezes, o silêncio ensina mais do que qualquer grito." Eles ficaram ali, lado a lado, sem precisar dizer mais nada. O vento bagunçava levemente o cabelo dela, e pela primeira vez, Arthur teve vontade de escutar o que ninguém nunca teve paciência de ouvir. Ela não era invisível, só estava esperando o momento certo para ser vista. A festa já acontecia há quase 1 hora, quando a maioria dos convidados começou a perceber a ausência do motivo das piadas da noite. "Cadê a faxineira?" perguntavam uns aos outros com o tom malicioso de quem espera um espetáculo constrangedor. Arthur, parado próximo ao bar de mármore, fingia despreocupação, mas seus olhos buscavam a porta com uma frequência inquieta. Ele não sabia ao certo por que estava ansioso. Não era medo de ser ridicularizado. Aquilo, até ontem, teria lhe arrancado gargalhadas. O incômodo era outro. Era como se algo nele tivesse se deslocado. Como se o convite que fez por desprezo tivesse se tornado uma armadilha para si mesmo.
Um dos sócios se aproximou e provocou. Parece que a faxineira deu bolo, hein? Arthur não respondeu. Apenas girou lentamente o líquido dourado dentro da taça. Também, vai ver, achou que era trote. Ou ficou com vergonha. Os outros riram. Ele não. Foi nesse momento que o elevador no canto do salão emitiu um leve ping. As portas se abriram com lentidão, revelando primeiro a silhueta. Um salto fino tocando o chão com firmeza, a barra do vestido vermelho deslizando como seda líquida. Ombros expostos, o colar sutil refletindo as luzes do lustre, cabelos soltos em ondas suaves. Letícia deu o primeiro passo para fora do elevador, e o salão, por instinto, se calou. Não foi aquele silêncio educado de quando o anfitrião chega. Foi um silêncio denso, desconfortável. Como se todos tivessem sido desmascarados ao mesmo tempo. Ela andava com segurança, mas não com arrogância. Não havia nada teatral em seus gestos. Apenas a presença exata de quem sabe que não deve explicações. Cada passo era uma negação ao rótulo que colocaram nela. Cada respiração era uma afirmação do que escolheram não ver. Algumas mulheres a observavam com olhos arregalados, como se tentando decifrar de onde ela havia saído. Alguns homens desviavam o olhar, envergonhados da própria expectativa. O riso que ensaiaram por dias morreu ali mesmo, sem coragem de se formar. Arthur ficou paralisado. Ela caminhava em sua direção como se ele fosse só mais um no meio da multidão. E talvez naquele momento fosse. Quando Letícia finalmente parou diante dele, não havia provocação em seu rosto. Não havia raiva, só um sorriso breve e uma frase simples. Boa noite, Sr. Brandão. Vim como pediu. Então, entregou o convite amassado, o mesmo que veio junto com as flores plásticas. Arthur pegou o papel sem saber o que dizer. Aquele bilhete que ele escreveu com ironia agora queimava entre seus dedos. Você está... Ele começou, mas não terminou. Ela desviou os olhos e caminhou até o centro do salão. O mestre de cerimônias, confuso, anunciou o início da abertura oficial. As luzes mudaram de cor. A música de fundo cessou, mas ninguém conseguia prestar atenção em mais nada. Todos ainda olhavam para Letícia como se ela tivesse atravessado um véu invisível, aquele que separa os que valem ser vistos dos que são ignorados. Teresa, sua amiga costureira, havia feito pequenos ajustes no vestido durante a semana. O tecido vermelho fluía perfeitamente, com uma fenda lateral que revelava apenas o necessário. O caimento nos ombros era suave, e a parte de trás tinha um laço discreto que acentuava a cintura. Ela usava um perfume delicado, quase imperceptível, mas que deixava um rastro sutil por onde passava. Alguns fotógrafos da empresa tentaram esconder o espanto ao registrarem as primeiras imagens. Outros convidados sussurravam, tentando entender de onde ela era. Será que é artista? Será que veio com algum investidor internacional? Ninguém reconhecia Letícia porque ninguém jamais se deu ao trabalho de olhar para ela. Enquanto os brindes começavam, Arthur ainda lutava para entender o que estava sentindo. Era vergonha, sim, por si mesmo, pelos amigos, pela forma como tratou alguém que só queria existir em paz. Mas também era outra coisa. Era atração, era admiração, era culpa. Ele a observava de longe, como se estivesse diante de um espelho que mostrava tudo o que sempre ignorou no mundo. Letícia não precisou fazer escândalo, gritar ou cobrar nada de ninguém. Ela apenas entrou e mudou tudo. A festa prosseguiu, mas com outra energia. O tom das conversas caiu. Os risos foram substituídos por silêncio respeitoso. O assunto da noite, aquele que antes era motivo de piada, agora era presença firme e impossível de ignorar. Letícia não se misturou aos grupos mais barulhentos. Ficou próxima ao jardim suspenso, onde as luzes douradas refletiam nas taças e a brisa leve mexia nos cabelos dela com delicadeza. Arthur
do outro lado do salão, sabia que precisava ir até ela, mas algo o impedia. Talvez fosse a sensação incômoda de que, pela primeira vez, não era ele quem estava no controle. Ou talvez fosse a certeza de que, se dissesse qualquer coisa errada, estragaria algo que ele nem sabia como começar a consertar. Arthur nunca teve medo de se aproximar de ninguém. Estava acostumado a entrar em rodas com confiança, ser o centro das atenções, ter o nome sussurrado com admiração ou inveja. Mas, diante de Letícia, parado no canto do salão, sentiu algo que não conseguia nomear. O olhar dela era sereno demais para permitir aproximações vazias. Ainda assim, algo nele o empurrava em direção a ela. Letícia estava próxima ao jardim suspenso, com uma taça de espumante quase intocada na mão e os olhos voltados para o céu, onde algumas poucas estrelas lutavam contra a claridade da cidade. Os convidados tinham voltado à conversa, mas nada era como antes. A atmosfera ainda carregava o peso da surpresa, o impacto silencioso da presença dela. Arthur finalmente atravessou o salão. A cada passo, sentia o coração acelerar com um desconforto estranho. Não era nervosismo por medo de rejeição. Era o medo de ser lido, como se Letícia pudesse ver além da aparência, além da gravata alinhada, além da fama e do sobrenome. E isso o desarmava. "Posso?" ele perguntou, estendendo a mão. Letícia olhou para ele, demorando alguns segundos para responder. "Isso é parte da aposta também?" A pergunta foi seca, mas sem rancor, como uma provocação elegante. "Não", respondeu sem hesitar. "Isso é só um pedido." Ela estudou o rosto dele por um instante. Então colocou a taça sobre a mureta e segurou sua mão com leveza. A pele dela estava quente, firme. O salão estava iluminado por luzes amareladas, que criavam sombras suaves nas paredes de vidro. A música mudou para uma melodia mais lenta, com toques sutis de jazz e violinos. A pista de dança, que antes parecia apenas um espaço decorativo, ganhou vida. Eles começaram a se mover devagar. Arthur, que sempre conduzia com segurança, parecia pisar em um chão diferente. Letícia não era apenas uma companhia bonita. Ela era um enigma que se recusava a se dobrar aos códigos daquele mundo. Não falava demais, não sorria à toa, mas cada gesto era inteiro. "Você dança bem", ele arriscou, tentando suavizar o silêncio. "Aprendi sozinha", respondeu. "Minha mãe dançava com a vassoura na cozinha quando estava feliz. Acho que herdei isso dela." Arthur sorriu. "Mas sinto muito por ter feito você vir aqui da forma que foi. Eu vim porque quis, não por você." A resposta o atingiu com honestidade, mas ela não disse com dureza, apenas com verdade. Eles giraram devagar, em sintonia silenciosa. Aos poucos, os olhares em volta voltaram a se fixar neles. Mas dessa vez não havia chacota. Era admiração, intriga, curiosidade. Alguns convidados murmuravam: "Quem é ela, afinal? É a mesma faxineira. Mas olha como ele a olha." Arthur a observava como quem descobre uma nova cor. O vermelho do vestido parecia mais intenso sob as luzes do lustre. O cheiro discreto do perfume dela o envolvia. Ele tentava lembrar de cada vez que cruzou com Letícia nos corredores da empresa e não a enxergou. Sentia vergonha, mas também algo diferente. Uma vontade absurda de voltar no tempo e descobrir quem ela era de verdade. "Por que você nunca se mostrou assim?" perguntou em tom baixo, como se revelasse um segredo. Letícia o fitou firme. "Porque vocês só enxergam o que querem ver. E agora, o que você quer que eu veja?" Ela desviou o olhar por um momento, como se pesasse as palavras. "Nada. Só quero dançar." E dançaram. Como se o tempo tivesse parado naquele salão. Como se não houvesse plateia. Como se por um breve momento o mundo tivesse deixado de cobrar máscaras. Quando a música terminou, houve um breve aplauso tímido. Não pela dança em si, mas por tudo que ela significava ali.
Arthur não largou a mão dela de imediato. Letícia também não se afastou. Ficaram próximos, olhos nos olhos, sem promessas, sem discursos. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas nenhuma palavra parecia suficiente. E ela sabia que aquele momento não precisava ser explicado, porque o que começou como humilhação virou algo que nem ela conseguia nomear ainda. Letícia se afastou com leveza, pegou novamente sua taça e caminhou até um canto discreto. Arthur a observou ir, com a estranha sensação de que aquele vestido vermelho tinha feito mais do que chamar atenção. Tinha revelado uma mulher que ele nunca imaginou encontrar. E agora, tudo o que ele queria era continuar dançando. Mas por ela, não por aposta, não por status. Porque ali, naquele salão cheio de gente vazia, ela foi a única que o fez sentir algo verdadeiro. Letícia precisava de ar. Depois da dança, dos olhares, dos gestos e das perguntas não ditas, seu coração batia em um ritmo que ela não sabia controlar. Não era medo, também não era ansiedade. Era algo mais complexo. Algo que misturava a dor antiga com a sensação estranha de estar finalmente sendo vista. E isso, por mais bonito que parecesse por fora, doía por dentro. Ela atravessou o salão quase sem ser notada, agora que a música tinha voltado e os convidados tentavam retomar a aparência de normalidade. Subiu uma escada lateral que levava ao terraço, onde o vento da noite soprava com mais liberdade e as luzes da cidade piscavam como faróis distantes. Lá de cima, São Paulo parecia menor, menos cruel, menos cheia de julgamentos. Letícia apoiou os cotovelos no parapeito de pedra e fechou os olhos por um instante. O barulho abafado da festa chegava até ali como um sussurro de fundo. E mesmo com tudo o que tinha acontecido, ela ainda se sentia sozinha. Não por não ter companhia, mas porque poucas coisas são mais solitárias do que ser olhada por todos e compreendida por ninguém. Foi então que ela ouviu os passos. Não olhou para trás. Já sabia quem era. O cheiro do perfume masculino e discreto, o som do sapato caro, o cuidado com que ele se aproximava. Como se pedisse permissão só com o silêncio. Arthur parou a menos de 1 metro dela, mas manteve uma distância respeitosa. "Está tudo bem?" Ele perguntou, sem forçar o tom. Letícia continuou olhando para o horizonte. "Está, só precisava respirar." A festa ficou um pouco intensa. Ela soltou um leve sorriso pelo nariz. A festa ficou honesta. Arthur encostou-se à mureta ao lado dela. As mãos nos bolsos, o olhar perdido no mesmo ponto longínquo. "Não sei o que dizer." "Então não diga nada." Ela respondeu sem dureza. Ficaram em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que não incomoda, que permite que o coração respire sem defesa. Até que Letícia quebrou a distância entre eles com uma pergunta seca, mas necessária. "Você me chamou para vir aqui como uma piada, não foi?" Ele respirou fundo. "Fui um covarde. Você foi igual aos outros. E você foi diferente de todos." Ela o olhou pela primeira vez naquela noite com os olhos desarmados. Não havia lágrima, não havia ódio. Apenas um olhar cansado de quem já ouviu desculpas demais e promessas de menos. "Sabe o que foi pior?" Ela continuou. "Nem o bilhete não foi o convite. Foi o fato de ninguém sequer cogitar que eu pudesse dizer sim." Arthur abaixou a cabeça. "Eu mereço cada palavra sua. Não estou aqui para castigar você, Arthur. Eu aceitei vir porque eu precisava me lembrar de quem eu era." Ele se aproximou um pouco mais, mas ainda respeitando o espaço dela. "E agora?" "Agora eu lembro. E não pretendo esquecer de novo." O vento soprou mais forte, fazendo os cabelos dela dançarem no ar. Arthur estendeu a mão quase sem pensar e delicadamente afastou uma mecha do rosto de Letícia. Ela não recuou, mas também não sorriu. "Por que você está aqui?" ela perguntou. Não lá dentro sendo admirado, elogiado, fingindo que nada disso foi planejado para me humilhar.
Ele hesitou. Porque eu já fui muitas coisas na vida. Herdeiro, empresário, líder, mas nunca fui alguém que enxergasse. E quando você entrou naquele salão, com aquele vestido e aquele olhar, pela primeira vez eu vi de verdade. Letícia desviou os olhos. Você viu uma mulher arrumada, Arthur? Não. Eu vi alguém que não precisava de nada daquilo para ser o que já era. O vestido só fez o resto do mundo perceber. O silêncio voltou a tomar conta do terraço, mas dessa vez carregado de algo novo. Uma tensão boa, densa, como se tudo pudesse se transformar em segundos, ou sumir se uma palavra errada fosse dita. Eu não sou um projeto de caridade, disse ela quase num sussurro, e eu não quero ser o homem que tenta consertar o que nunca entendeu. Então o que você quer? Ele se aproximou mais um passo. Agora estavam a centímetros, o rosto dele suave e real, sem a arrogância que costumava vestir como armadura, os olhos cansados de fingir. Quero te escutar. Não só hoje, Letícia. Ela mordeu o canto dos lábios e desviou o olhar para o chão, sem saber se acreditava nele ou em si mesma. Depois de alguns segundos, ela apenas respondeu: então escuta, mas com calma, porque eu não tenho pressa de ser convencida por promessas. Já a vida inteira esperam que eu agradeça por qualquer migalha, e eu cansei disso. Arthur assentiu com um leve movimento da cabeça. Eu não estou aqui para te oferecer pouco, nem para tentar te comprar. Ainda bem, ela disse com um brilho quase imperceptível nos olhos, porque eu nunca estive à venda. E ali, no terraço daquela festa planejada para humilhá-la, Letícia tomou de volta algo que ninguém jamais deveria ter tirado: o direito de escolher quem era e com quem queria dançar de novo. O domingo amanheceu calmo em São Paulo. A cidade, ainda envolta na névoa leve das primeiras horas, parecia respirar mais devagar. Letícia acordou antes do despertador, o corpo ainda cansado, mas com a mente alerta. A maquiagem já havia sido retirada, o vestido cuidadosamente pendurado de volta ao cabide, como uma peça sagrada que não podia ser dobrada de qualquer jeito. E mesmo de pijama, com os cabelos presos em um coque torto e os pés descalços sobre o piso frio, ela ainda sentia o peso da noite anterior. Sentou-se à beira da cama e ficou ali por alguns minutos, com as mãos sobre os joelhos, tentando entender o que havia mudado. Sabia que algo dentro dela tinha se ajustado, como uma engrenagem que volta a girar depois de anos emperrada. Mas o mundo lá fora provavelmente seguiria o mesmo. As pessoas da empresa, os olhares nos corredores, os cochichos atrás da porta do almoxarifado, tudo voltaria ao normal, mas ela não voltaria. Letícia preparou um café simples, 2 fatias de pão na torradeira, leite morno, uma colher pequena de açúcar. Sentou-se na cozinha de azulejos brancos, iluminada pela luz suave que entrava pela janela. Observava o vapor subir da xícara, como se cada curva invisível do calor carregasse fragmentos da noite passada. Ela lembrou dos olhos de Arthur no terraço, do tom da voz dele quando pediu para escutá-la, da maneira como ele afastou o cabelo do seu rosto sem pressa. Havia verdade ali? Talvez. Mas ela aprendeu a não se apressar com certezas. Já tinham mentido para ela com palavras bonitas antes. E ela não pretendia cair novamente no erro de se contentar com a intenção. Às 7h50, ela vestiu o uniforme azul marinho. Passou o desodorante de sempre. Prendeu os cabelos num coque justo e calçou os tênis gastos. No espelho do banheiro, encarou a própria imagem com um leve levantar de sobrancelhas, como quem se reconhece e se autoriza. Ela era a mesma, mas não era. Pegou o ônibus lotado, como fazia todos os dias, e chegou à sede da empresa às 8h27. No elevador de serviço, foi cumprimentada por alguns funcionários da manutenção. Um deles, que raramente dizia mais do que bom dia, lhe ofereceu um sorriso inteiro. Te vi ontem na festa. Tava diferente. Letícia apenas assentiu. Era eu, só que com o vestido certo. No corredor do 8º andar, onde limpava as salas de reuniões, sentiu os olhares.
Uns curiosos, outros constrangidos. Uma recepcionista abaixou a cabeça quando ela passou. Um gerente sussurrou algo ao pé do ouvido de outro e riu com um sorriso nervoso. Letícia não respondeu a nenhum deles. Seguiu com o balde em mãos, os passos tranquilos e a mesma dignidade que usava no corpo antes mesmo do vestido vermelho. Por volta das 10 horas da manhã, ela descia com o carrinho de produtos de limpeza pelo saguão quando ouviu passos rápidos atrás de si. Letícia! Ela virou-se. Arthur estava ali, sem terno, sem gravata, com uma camisa social dobrada até os cotovelos e um olhar que carregava mais urgência do que orgulho. O que você está fazendo aqui hoje? Ela olhou para o próprio uniforme, depois para ele. Trabalhando. Depois de ontem à noite, você acha mesmo que faz sentido? Eu não vim aqui para fingir que sou outra pessoa, Arthur. Eu vim porque esse é o meu lugar. Por enquanto. Ele respirou fundo. Não é mais. Não pode ser mais. E você decide isso por mim agora? Arthur abaixou os olhos, claramente desarmado. Não, mas eu não consigo fingir que tudo não mudou. Que eu não mudei. Que você não me mostrou algo que eu estava cego demais para enxergar. Ela cruzou os braços, mantendo o carrinho ao lado. Você se encantou com uma imagem, Arthur, com um vestido. Não. Eu me encantei com a mulher que teve coragem de usá-lo, mesmo sabendo o que todos esperavam dela. Letícia o observou por alguns segundos. Ele parecia sincero. Mas sinceridade para ela nunca foi sinônimo de compromisso. Você está acostumado a conquistar. Eu estou acostumada a me defender. São mundos diferentes. E se eu não quisesse conquistar? E se eu quisesse te conhecer? Ela sentiu algo estranho no peito, uma espécie de esperança tímida, como uma flor nascendo em rachadura de concreto. Mas manteve o tom firme. Me conhecer leva tempo, e eu não tenho medo de seguir sozinha se for preciso. Arthur assentiu, respeitoso. Posso começar com um café, então? Sem aposta, sem obrigação, só eu e você. Duas pessoas que precisam parar de viver no automático. Letícia olhou para o relógio no pulso. Hoje não. Ele abaixou a cabeça. Tudo bem, mas talvez amanhã. Ela sorriu. E pela primeira vez naquela manhã, Arthur também sorriu. Ela seguiu pelo corredor com o carrinho empurrado à frente, passos leves, coração firme. Talvez o mundo ainda não tivesse mudado, mas ela havia mudado. E isso era o suficiente para recomeçar, no tempo dela. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas carregados de movimento. Não daqueles que se vê com os olhos, mas os que se sentem por dentro. Letícia seguiu com sua rotina como sempre. Uniforme passado, cabelos presos, horários cumpridos com precisão. Mas havia algo novo em cada passo. Um tipo de certeza que já não precisava ser anunciada, porque estava ali, no modo como ela entrava nas salas, como sustentava o olhar de quem antes a ignorava. Na empresa, alguns funcionários ainda cochichavam quando ela passava. Não com o mesmo tom de antes, mas com a estranheza de quem já não sabia como se posicionar. Afinal, a mulher que antes era invisível, agora ocupava espaço. E não era pelo vestido, nem pelo escândalo. Era porque ela tinha voltado inteira da noite em que tentaram quebrá-la. Arthur, por outro lado, parecia reaprendendo a andar dentro da própria empresa. Os amigos de aposta ainda estavam por lá, tentando fazer piada do que já não era engraçado. Vai dizer que se apaixonou mesmo? A faxineira virou musa, foi isso? Ele, que por tanto tempo riu dessas provocações, agora não respondia. Apenas se levantava da mesa e saía da sala. Não precisava mais se defender. Havia algo maior que ego em jogo. E ele já tinha perdido tempo demais cuidando da própria imagem, enquanto ignorava tudo o que havia de verdadeiro à sua volta. Na quarta-feira daquela semana, Arthur apareceu no refeitório onde Letícia costumava almoçar. Carregava uma sacola pequena com 2 marmitas térmicas e um olhar honesto. Sentou-se na mesma mesa, sem convite, mas com respeito. Eu fiz, tentei fazer. Ela olhou para ele com curiosidade. Fez o quê?
O estrogonofe que você disse que era o seu preferido. Letícia riu pela primeira vez em dias. Um riso curto, surpreso, sem ironia. E você sabe cozinhar? Não, mas a tentativa foi sincera e comestível. Eu acho. Dividiram a refeição com leveza. Arthur estava diferente. Não apenas nas palavras, mas no modo como ouvia, como observava, como não tentava mais provar nada. Apenas estar ali, presente e verdadeiro. Durante as semanas seguintes, os encontros foram surgindo devagar. Uma conversa rápida no fim do expediente, uma caminhada curta até o ponto de ônibus, um café no meio da tarde, entre uma planilha e outra. Nada oficial, nada pressionado. E ainda assim, cada gesto carregava mais significado do que qualquer jantar sofisticado. Letícia não se entregou fácil. Estava acostumada a ser testada, a ser tratada como exceção momentânea, como objeto de curiosidade passageira. Mas com Arthur havia uma paciência nova. Ele não perguntava demais, também não sumia. Apenas permanecia, sem pressa, sem fórmula. E isso era novo para ela. Até que numa sexta-feira à noite, já fora do expediente, Letícia desceu até o saguão da empresa para buscar algo que havia esquecido. E o encontrou lá, sozinho, sentado no sofá da recepção com uma sacola de papel pardo no colo. "Vai a algum lugar?" ela perguntou. Ele se levantou devagar, um pouco sem jeito. "Vim te esperar." "Pra quê?" "Pra te mostrar uma coisa." Ela arqueou uma sobrancelha. "Que tipo de coisa?" "Uma verdade. A minha." Letícia hesitou por um instante. Depois assentiu. Pegaram o carro dele, mas dirigiram em silêncio. Não era desconforto. Era tensão boa, expectativa baixa e calma alta. O tipo de encontro em que não se espera espetáculo. Chegaram ao bairro onde ele havia crescido, um prédio antigo, com fachada desgastada. Subiram 2 andares de escada e ali, diante de uma porta simples de madeira, Arthur entregou a sacola nas mãos dela. "Era aqui que minha mãe morava", disse com a voz mais baixa. "Antes de tudo, antes do dinheiro, antes da empresa. Ela limpava casas, passava roupa. Foi ela quem me ensinou a não ter vergonha do que somos. Mas com o tempo, eu esqueci disso. Esqueci dela. Me distraí tentando ser alguém importante e perdi de vista o que realmente era essencial." Letícia abriu a sacola. Dentro havia uma fotografia antiga da mãe de Arthur, sorrindo com um uniforme de faxina. Ao lado, um avental costurado à mão e um caderno de receitas com a letra dela. "Eu guardei isso por vergonha por muitos anos", continuou, "até te ver. E perceber que era exatamente essa mulher que eu precisava lembrar. E honrar." Letícia não disse nada. Apenas olhou nos olhos dele e segurou a sacola com cuidado. "Você não precisa ser alguém melhor para mim, Arthur. Você só precisa ser quem é, com tudo que acertou e tudo que não soube fazer. Eu não quero fazer nada para te impressionar. Quero te fazer sentir segura, respeitada, ouvida." Ela respirou fundo, olhou em volta. "E se a gente começasse de verdade, mas sem festas, sem apostas, sem plateia? Sem piada, Letícia, só verdade." "Então tá, só verdade." Ali, num corredor sem glamour, onde a história dele começou e a dela recomeçava, não havia mais dúvida. Não era sobre conto de fadas. Era sobre 2 pessoas que quase se perderam de si mesmas e se encontraram no único lugar que nunca tinham olhado com atenção: o olhar do outro. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o dela e o dele, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias, que também merecem ser sentidas com o coração.